Boa noite. Boa noite, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. Quando falamos de casamento, podemos também pensar que os relacionamentos conjugais estão sempre passando por mudanças. Temos mudanças nas nossas emoções e nas nossas ações. O modo pelo qual processamos essa mudança é o que vai determinar a qualidade do nosso casamento. Na natureza, acontecem as mudanças climáticas, que ocorrem e são chamadas de estações. Por que acontecem as mudanças na natureza? Porque a Terra gira em torno dela mesma e do Sol. E no casamento, por que acontecem essas mudanças climáticas que se transformam em estações do casamento? Vou citar alguns exemplos e algumas circunstâncias. Nascimento de um filho, morte de um ente querido, doença, romantismo, perca do emprego, viagens, sentimentos, corpo envelhecendo, férias, ciúmes, demanda de trabalho, filhos na adolescência, conflitos, atividades de lazer, infidelidade, conquista de um bem, divergência de opiniões, planejamento familiar, altos e baixos da situação financeira, sexo, pais envelhecendo, mudanças de lar ou de casa, depressão, gênios, exposições de ideias, frustrações e afazeres domésticos. Todos esses são exemplos de situações e circunstâncias que exercem uma pressão em nosso dia a dia e no casamento e na relação conjugal, e nos levam a identificar em qual estação se encontra o nosso casamento. As estações na natureza, elas acontecem de forma cronológica, mas no casamento não necessariamente seguirão essa mesma ordem. Nós podemos estar numa estação, pular uma, passar para outra, e assim é como acontece no nosso dia a dia. No dia 23 de setembro agora, inicia-se a primavera. E é da primavera no casamento que iremos falar hoje. Vamos ver a definição de primavera. A primavera é a estação mais florida do ano. Com o fim do inverno, os dias voltam a ser mais longos e quentes. Este é o período em que animais se reproduzem e constroem seus ninhos. A primavera é marcada pela beleza das flores e do canto dos pássaros. Época do acasalamento e do nascimento da maioria das espécies na natureza. Até as borboletas, depois do recolhimento do inverno, saem para a vida. As borboletas e abelhas voam de flor em flor em busca de néctar, que as flores possuem. A primavera é uma época muito agradável. A natureza anuncia que tudo muda. Tudo passa, tudo se transforma. A primavera é tempo de nascer, é tempo de reproduzir, é tempo de reconstruir, é tempo de coisas novas. A primavera também nos contagia e faz brotar em nós a alegria de viver, após o frio dos meses de inverno. A primavera está associada a experiências alegres de renovação, de um novo suspiro de vida, de uma nova chance de ver-se cumprida a promessa do Senhor em nossas vidas. Quando falamos de uma nova primavera, pensamos que nesse aspecto da vida, de um tempo novo, melhor, com mais esperança. Devemos seguir o exemplo da natureza, que se refaz, se regenera. Em Cantares de Salomão 2, de 11 a 13, diz: Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve em nossa terra. A figueira já deu os seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Nesse versículo vemos que chegou o tempo de se alegrar. Nem sempre estamos alegres, mas sabemos que precisamos da alegria em nossas vidas. Chegou o tempo de mudar. Os relacionamentos passam por mudanças e por transformações. Nada permanece do mesmo jeito. A natureza muda, as pessoas mudam, o tempo muda. Nós mudamos. Deus nos convida à mudança, visando a melhoria e a qualidade de vida conjugal. Hoje você está sendo desafiado a mudar. Chegou o tempo de tomar decisões. Em cada mudança de estação de nossas vidas,
Precisamos tomar decisões que vão mudar a nossa vida, que vão nos levar a mudanças necessárias para o nosso bem-estar. Podemos afirmar que um casamento começa na estação da primavera? Sim, eles começam na estação da primavera, porque a primavera representa o início. A primavera representa quando tudo é novo, muito romantismo. Nessa fase somos movidos por paixões, sonhos e sorrisos. Começamos a construir uma vida a dois, os primeiros planos, a primeira casa, o primeiro filho, etc. A primavera do casamento é uma época muito feliz e nos deixa saudades. Deixa saudades? Será que mesmo com os anos de convívio de um casal, a primavera não pode retornar no casamento? Essa é uma ótima notícia. Mesmo em casais com anos de vivência, podem sim voltar ao otimismo, entusiasmo e a alegria da primavera muitas vezes durante a vida conjugal. O casal precisa aproveitar a primavera do seu relacionamento e guardar sua beleza o máximo possível. Mas como celebrar a primavera no casamento? Vocês concordam que para um atleta suas vitórias consistem a maior parte em atitude? Então é isso. A primavera no casamento é criada e sustentada por atitudes. Vou repetir. A primavera no casamento é criada e sustentada por atitude. E essas atitudes nós precisamos ter em todas as áreas da nossa vida, principalmente no casamento. Eu vou começar falando de atitude de amor. A atitude de amor floresce lindamente na primavera. Todo dia é dia de oportunidade de encontrar uma forma de demonstrar o amor pelo nosso cônjuge. Pense em coisas que você pode fazer para expressar o amor pelo seu cônjuge. Elogie mais, critique menos, perdoe mais e não guarde mágoas. Não fique em dias sem se falar. Resgate coisas boas e importantes que vocês faziam no início da união e que por desatenção e descuido do dia a dia foram deixados de lado. Resgate os períodos devocionais com o seu cônjuge. Isso também é uma atitude de amor. Uma atitude de amor muito importante é a valorização do nosso cônjuge. Talvez você se pergunte, como assim a valorização do cônjuge? E qual é a importância e por que valorizar o nosso cônjuge? Existem 5 verdades que precisamos ter em mente quando falamos de valorização do cônjuge. A primeira, todo ser humano foi criado à imagem de Deus e é, portanto, extremamente precioso. Segunda verdade, cada pessoa recebe de Deus dons e desafios mentais e físicos. Terceiro, cada pessoa tem um papel único a desempenhar na vida. Terceiro, o casamento é uma ideia de Deus e homem e mulher têm por objetivo de se completarem um ao outro. Quinto, o propósito do casamento é glorificar a Deus, servindo ao cônjuge e o ajudar a alcançar seu potencial dado por Deus. Quando refletimos nessas 5 verdades, somos levados a valorizar nosso cônjuge não pelo comportamento dele, mas pelas convicções que temos de quem nós somos e qual é o nosso papel na vida do nosso cônjuge. No dia a dia, deixamos apenas as coisas que não gostamos ganharem espaço e esquecemos de nutrir aquilo que é positivo, importante e bom no nosso cônjuge. Vocês terão uma tarefa para fazer em casa. Com a ajuda de Deus, e vocês também podem pedir ajuda para os seus filhos, vocês farão uma lista das características positivas e boas do seu cônjuge. E examine essa lista todos os dias, mesmo que ela seja curta. Agradeça a Deus. Continuando nossa lista de atitudes, temos as atitudes positivas no relacionamento. Um exemplo, um sorriso sincero, tá? Já é uma atitude positiva. Precisamos de atitudes positivas em relação um ao outro, com relação ao casamento e com relação à nossa vida. Um passo importante para atitudes positivas é acabar com os pensamentos negativos. Nosso modo de pensar controla nossas atitudes. Se pensarmos negativamente, nossas atitudes serão destrutivas. Se pensarmos positivamente,
nossas atitudes serão positivas também. Sorria, elogie, afaste o pessimismo, adote uma visão otimista. Concentre-se no agora, evite ficar reclamando. Todos nós erramos, estamos abertos à renovação. O mesmo princípio se aplica no casamento. Quando eu opto pelas atitudes positivas, independente de como eu me sinto, isso resultará em sentimento positivo para mim e para meu cônjuge. Em relação conjugal, seja em qualquer estação, adotar uma atitude positiva resultará em um clima mais ameno dentro do casamento. Por exemplo, você vai se levantar cedo quando você acorda. Você tem uma atitude de levantar para começar o dia, para trabalhar, para ir para o banho, para preparar as crianças para a escola. É uma atitude. Tome a mesma atitude com relação ao seu casamento. Temos também a atitude de confiança. Confiar é acreditar que seu cônjuge é uma pessoa íntegra. Confiar é acreditar que ele ou ela diz a verdade. Dentre esses, temos a comunicação, que muitos casais terminam seus relacionamentos por não saber se comunicar de uma forma realmente efetiva. Se a comunicação não flui, dificilmente haverá confiança no casamento. Então evite falar quando o cônjuge perguntar ou questionar, evite falar tá, sei, é. Isso aí deixa o seu cônjuge muito, mas muito triste, tá? Mostre empatia. Se você demonstra empatia nos períodos mais turbulentos, seu parceiro estará mais propenso a confiar em você, porque sabe que pode se abrir. Cumpra a sua palavra. Se você quer aumentar a confiança no seu relacionamento, evite dizer algo que não vai cumprir. Será capaz de cumprir ou não representa o que realmente sente, tá? Lembre-se que o outro tem memória. Se você diz uma coisa e faz outra, deixará claro que não dá para confiar na sua palavra. Temos também atitudes de gratidão. Com alguns anos de casamento, podemos dizer que a ingratidão muitas vezes é fruto da rotina. Quando achamos que tudo do nosso cônjuge faz ou é normal ou é obrigação, precisamos parar e reavaliar nossas atitudes. E esse é um exemplo que precisa ser diário numa vida a dois. Só que geralmente não é o que acontece. Apesar de muitos casais não terem esse costume, saber agradecer é um hábito que pode até mesmo salvar um casamento. Além de gerar inúmeros benefícios para o casal, a gratidão contribui para a manutenção de um casamento duradouro. Isso porque casais gratos sabem que podem contar um com o outro, não dando espaço para aquelas pequenas coisas que vão desgastando a relação. A gratidão pelo nosso cônjuge deve ser algo que qualquer um percebe em nós. Não pode ser aquela situação que não faz mais do que a obrigação no casamento. Temos também atitudes de paciência. A paciência hoje é uma atitude muito escassa. Queremos tudo rápido, tudo do nosso jeito, tudo para ontem. Achamos que temos o direito de querer tudo como desejamos, quando queremos e naquele momento. No casamento, precisamos saber abrir mão de nossa vontade. É preciso ser paciente e entender as motivações de nossa esposa ou marido. Não podemos deixar que a correria do dia a dia e os problemas que surgem em nossa vida nos façam esquecer da nossa obrigação em ser pacientes. Temos também a atitude de bondade. A bondade é uma virtude que tem uma relação direta com a paciência, pois quando somos pacientes, somos carinhosos e bondosos. Em nosso relacionamento, precisamos ter essa disposição de sermos bondosos, tratar com respeito, usar bem nossas palavras, continuar dizendo obrigado, por favor, de nada e com licença, mesmo após longos anos de casamento. Muitos casamentos estão fracos porque os cônjuges não tomam atitudes que fortaleçam os laços conjugais.
Se somos casados, nós amamos o nosso cônjuge, certo? E de todas essas atitudes, eu encontrei em 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao 7, o resumo dessas atitudes que devemos ter, que diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo que foi falado de atitudes até agora, nós vemos o resumo na palavra de Deus. Talvez você pense assim: mas e a atitude do meu cônjuge? Eu posso mudar a minha, mas e a atitude do meu cônjuge? Você pode pensar assim: as minhas atitudes não vão mudar o comportamento dele. Sim, é verdade, as suas atitudes não podem mudar a atitude do seu cônjuge, mas é igualmente verdade que você pode e consegue influenciá-lo todos os dias. Então, você pode colocar em ação a estratégia do poder da influência positiva. Hoje, vemos muito se falar em influenciador digital. Nós podemos ser a influência positiva dentro do nosso lar, no nosso dia a dia, não só no nosso casamento e para os nossos filhos, mas para todas as pessoas que convivem com nós. Somos criados para se relacionar, somos influenciados por todos aqueles com quem interagimos, somos influenciados pelo que ouvimos e pelo que vemos. Tudo que fazemos ou que dizemos será influência para o nosso cônjuge, seja para melhor ou para pior. A decisão de implementar o poder da influência positiva pode ser uma das decisões mais importantes que você já tomou no seu casamento. Voltando à primavera, se primavera quer dizer produzir, distinguir-se, prosperar, progredir, desenvolver, evoluir, resplandecer e brilhar, todos nós queremos isso para a nossa vida, porque são coisas boas. Um jardim bonito é um jardim cuidado. A planta tem 6 necessidades vitais para florescer, que é água, luz, suplementos e nutrientes, solo fértil, podas e cuidado do jardineiro. Assim como as plantas, todas essas coisas devemos ter no jardim do nosso casamento e da nossa vida. Caminhando dentro dessa comparação, vamos entender alguns cuidados importantes que precisamos ter para o nosso casamento e a nossa vida florescer. A planta precisa de água. Nós também precisamos de água. Onde encontramos a água? Jesus disse em João 4, 3 e 14: quem beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, onde encontramos água? Em Jesus. Como as plantas precisam de luz, nós também precisamos de luz. E onde encontramos? Falando novamente ao povo, Jesus disse, e está em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, onde encontramos luz? Em Jesus. Terceira necessidade é os suplementos e nutrientes. E Jesus disse novamente em João 6,35: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e crê em mim nunca terá sede. Então, onde encontramos suplementos e nutrientes? Em Jesus. Precisamos ser solo fértil. Em Mateus 13:23 diz: mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. O solo fértil somos nós. Nós precisamos também de podas, assim como as plantas. Em João 15, do 1 ao 2, diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que deem mais fruto ainda. Existe uma diferença em corte e poda. Corte é tudo aquilo que nós tiramos, eliminamos e acabamos. As plantas, elas precisam de podas, assim como nós precisamos ser podados
por Deus para tirar tudo aquilo que é ruim e que nós possamos frutificar a cada dia mais. E a planta também precisa do cuidado do jardineiro. E nós temos um cuidador, nós temos um jardineiro. Em Salmo 121, do versículo 5 a 8, diz assim: O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Que gostoso ouvir isso, né? Que nós temos um jardineiro que cuida. Então, assim como as plantas necessitam dessas coisas, nós também precisamos e nós temos onde encontrar para suprir essa necessidade, para o nosso jardim florescer. Temos também o lado negativo da primavera. A primavera é a estação do ano preferida das pragas urbanas. É nesse período que ocorre a transição de muitas delas para a fase adulta. É também quando encontramos alimentos em abundância e clima adequado para crescer e se proliferar. A primavera também favorece o crescimento de ervas daninhas. Assim como a primavera da natureza, precisamos estar atentos para as pragas e ervas daninhas que podem aparecer na primavera do casamento. As pragas sufocam o amor. Ervas daninhas não precisam ser nutridas, elas nascem por si só e precisam ser arrancadas. Você saberia identificar o que seriam as pragas e ervas daninhas? Podem ser, por exemplo, a indiferença, o egoísmo, o individualismo, o orgulho e tantos outros comportamentos que tiram o brilho e a vida do casamento. Então tire as ervas prejudiciais, tome medidas necessárias contra as pragas prejudiciais e terá um jardim de flores no seu casamento. Não deixe o inimigo entrar na sua vida, não deixe o inimigo entrar no seu casamento. Quando aparecer qualquer tipo de erva daninha, já corte. Peça a Deus, pois a família, o casamento é o propósito de Deus. Então, não deixem as ervas daninhas entrarem no seu casamento. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Ainda há flores e perfumes no seu casamento? Também quero fazer um convite. Entremos nessa primavera com esse espírito de esperança e de alegria, mais dispostos a cuidar do nosso jardim do casamento e do nosso jardim da nossa vida também. Primavera é romantismo e ela sempre volta. Estudando sobre a primavera, eu li uma frase que achei importante. Diz assim: a consciência de uma planta no meio do inverno não está voltada para o verão que passou, mas para a primavera que irá chegar. A planta não pensa nos dias que já se foram, mas nos que virão. Nós devemos pensar e trazer isso para a nossa vida também. Nós não devemos pensar naquilo que já passou. Nós devemos sim nos concentrar na primavera que podemos trazer para o nosso casamento e para a nossa vida. Então peça ajuda para Deus para você ser um marido e uma esposa melhor. Você pode ter outras ideias para melhorar o seu casamento. Lembre-se que o bom Deus colocou criatividade em nosso coração. Que Deus ajude você a cultivar a primavera do seu casamento. Aproveite bem o presente que Deus deu a você, que é o seu cônjuge. E que a partir de hoje, depois dessa mensagem, você possa anunciar para o seu cônjuge que a primavera chegou. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.